Graça e paz, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica Digital da Igreja Batista da Paz. Hoje, continuando a nossa revista, estudaremos a lição de número 9, que tem como título Palavras de Encorajamento. Estamos, nesse momento, precisando de palavras de encorajamento e a nossa lição tem como texto base o livro de Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9, que nós leremos agora. Então, Josué 1, de 1 a 9. E diz assim a palavra do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Que Deus abençoe a palavra dele lida, que nós possamos compreender, que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender e aplicar essas palavras em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. A lição de hoje fala sobre um tema que é muito corrente na nossa vida moderna. E para a gente entender bem, nós precisamos trabalhar dois conceitos e vamos pegar uma ilustração para entender cada um desses conceitos. Primeiro, vamos imaginar a seguinte situação. Você está em sua casa dormindo, 3 horas da manhã. Está dormindo tranquilamente. De repente, houve um barulho na cozinha. Barulho na cozinha, alguma coisa caindo, e você acorda sobressaltado ou sobressaltada. E realmente acordar desse jeito é algo meio... A gente acorda assustado mesmo. E a gente, automaticamente, aquela adrenalina sobe, a gente fica atento, tenso, e é necessário ver o que é. Então a gente vai até a cozinha para ver o que é, com cuidado, a gente vai cauteloso. Chega na cozinha, a gente olha e tem uma tampa de panela no chão, perto da pia. A gente olha, em cima da pia tem a louça que foi lavada na noite anterior e realmente você se lembra que deixou a tampa de panela meio mal colocada, ela ficou ali escorrendo e aí caiu durante a noite. Aí você olha, gente, caiu a tampa de panela, bota a tampa no lugar, bota dentro da pia para lavar de novo, o que quer que seja, volta para a cama e dorme. Talvez leve um tempinho para dormir, porque acordou sobressaltado, mas logo depois vai voltar a dormir e vai terminar a sua noite. Essa é a primeira situação que nós vamos pensar sobre ela. A segunda situação é um pouco diferente. Numa segunda situação, você está diante de um quadro onde você vai prestar, por exemplo, uma prova daqui a 6 meses. E você começa se preparando para essa prova, só que você começa a ficar tenso sobre o resultado. Você ainda nem fez a prova é daqui a 6 meses. Você começa a ficar tenso sobre essa prova, você começa a pensar no resultado, se ele vai ser positivo, se ele vai ser negativo, se esse resultado vai trazer fruto para você positivo ou negativo.
E aí você começa a pensar nisso, e isso começa a te consumir, e você começa a acordar no meio da noite pensando nisso. Você passa a ficar preocupado com isso a maior parte do seu tempo. Isso te tira o sono, isso te tira a fome, ou pior, te dá mais fome, né? Você passa a comer mais ou comer menos por conta disso. Você passa a viver em torno dessa situação. Essa é a segunda situação que nós temos para entender. Interessante é que na primeira situação, você esteve diante de um risco, né? Ali na situação era um risco, você foi lá, verificou, analisou o risco, não era risco, você voltou e dormiu. A segunda situação, você está diante de algo que pode vir a acontecer, as consequências dessa prova podem ser positivas ou não, você ainda não sabe, você ainda não fez, mas isso te deixa numa situação angustiante durante dias, semanas e meses. A diferença entre dois eventos é que o primeiro a gente pode, claro, os dois eventos envolvem um sentimento chamado medo. Mas nós vamos classificar esse medo de duas formas, para a gente poder trabalhar melhor. O primeiro a gente vai chamar de medo propriamente dito. O segundo a gente vai chamar de ansiedade. E esse é um assunto corrente na nossa vida moderna, a ansiedade. A grande diferença entre o medo e a ansiedade é que o medo te faz agir. O medo é aquela situação que, na grande maioria das vezes, ele vem à tona para te fazer tomar uma ação para preservação da vida, para preservação do patrimônio, para preservação da família, para preservação de terceiros. O medo te faz agir. Tomar uma decisão, muitas vezes, não é a mais correta, mas você toma uma decisão e você entra por uma ação porque você precisa reagir a um determinado evento. Na segunda situação é exatamente o contrário, te deixa tenso, preocupado e consegue te anular, consegue te deixar parado diante de uma situação que ainda não aconteceu. Os dois são medo, mas a ansiedade, ela é incapacitante. A ansiedade, ela é algo que nos deixa prostrados. A ansiedade é algo que nos torna apáticos, nos coloca dentro de um mundo ou de um globo onde um único pensamento consegue estar acima de todos os outros. E isso anula a nossa ação. O nosso autor conseguiu, de uma forma muito interessante, ver uma situação parecida na vida de Josué. Nós não sabemos, a Bíblia não é clara em dizer que Josué estava com medo ou ansioso pelaquela situação, mas nós podemos retirar, sabendo sobre medo e ansiedade, nós podemos compreender a situação de Josué. Antes de mais nada, vamos só entender a situação em si, o que está acontecendo com Josué naquele momento. O texto começa, logo no primeiro versículo, dizendo que Moisés morreu. Então, primeiro ponto, Moisés morreu e Josué está assumindo a posição de Moisés. Josué está assumindo a posição do homem que falava com Deus face a face, um homem que, numa linguagem bastante popular, trocava ideia com Deus. Era mais ou menos isso. Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus, a ponto de Deus chegar e dizer assim, olha só, eu vou fazer isso. E ele fala, não, você não faz isso não, faz de outro jeito. Ele trocava, aí você vai falar assim, não, Deus na sua plenitude permitia ter um relacionamento tão íntimo com Moisés, de trocar ideia com ele. E Josué ia substituir esse homem. Nós sabemos que Josué teve todo um período ao lado de Moisés. Se a gente for olhar no Êxodo, logo assim que o povo sai do Egito, dentro dos primeiros 3 meses, eles já são atacados pelos amalequitas e quem comanda o exército é Josué. Está lá em Êxodo capítulo 17. Moisés solicita que Josué esteja à frente da batalha. Josué, então, nós sabemos que do momento em que o povo sai do Egito até a entrada na Terra Prometida, que é o texto que nós lemos, Josué capítulo 1, foram 40 anos no deserto, e Josué estava ao lado de Moisés, aprendendo, estava ao lado de Moisés, sendo auxiliar dele. É claro que estava sendo preparado para assumir o posto que viria a assumir após a morte de Moisés, que é o texto que nós lemos
do capítulo 1 do livro de Josué. Josué, então, ele foi muito bem preparado por Moisés. Durante 40 anos, Josué foi preparado para essa missão, mas nós sabemos que não era nenhuma missão fácil. Era um povo que já tinha se mostrado ao longo desse caminho muito difícil, era um povo que já tinha se mostrado propenso ao erro, a se desviar muito facilmente. É interessante que quando Moisés traz a lei, Moisés traz e apresenta a lei ao povo, o povo fala na hora, não, nós obedeceremos na hora. Mas a gente vê que logo depois o povo se desvia. Em inúmeras situações no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vemos o povo se desviando de diversas maneiras. Ou criando rebeliões, criando revoltas. Os próprios irmãos de Moisés se revoltam, criam uma rebelião, se revoltam contra ele. Então o povo era um povo muito difícil. E Josué estava sendo preparado para cuidar desse povo. Então nós conseguimos ver que nesse momento Moisés morre, Josué vai assumir. É necessário, ele realmente está diante de uma tarefa muito difícil. É uma tarefa muito árdua. E é uma tarefa tão árdua que o próprio Deus vem conversar com ele, vem falar com ele, vem comissioná-lo para essa tarefa, porque não era nada fácil para ele. Josué podia estar tenso, ansioso naquele momento, porque ele estava numa situação, Moisés cuidou do povo ao longo de 40 anos, mas ele ia continuar cuidando do povo, mas ele tinha também a missão de conquistar a terra. E conquistar a terra era fazer valer uma promessa que Deus tinha dado alguns séculos antes. Então ele seria o juiz, ele foi o juiz responsável por cumprir uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então, séculos antes, Deus tinha feito essa promessa a Abraão e Josué chega ali na situação de colocar isso em prática, de fazer cumprir a promessa. Então, realmente, é uma situação que, muito provavelmente para ele, foi angustiante e a ansiedade devia estar ali, claro, no coração dele. Mas Deus fala com ele. Nós vemos que, no texto que nós lemos, Deus realmente fala diretamente com Josué. E nós conseguimos extrair algumas verdades disso, né? Dessa conversa. A gente tem que entender que essa conversa ela tem algumas partes. O primeiro verso nos mostra, é só uma contextualização da morte de Moisés e que Deus iria falar com Josué. Mas a partir daí nós vemos que acontece essa conversa, ela se desenrola de uma determinada forma e a gente vê que logo aí no segundo verso, Deus fala e comissiona Josué para a tarefa. Então ele diz, olha, Moisés morreu. É interessante que Deus fala, Moisés, meu servo, está morto. Então, essa questão da forma como Deus trata sobre Moisés, aí já não é mais com Moisés, mas sobre Moisés, é Moisés, meu servo, está morto. E aí ele comissiona, olha, você se prepara para atravessar o Jordão. Você se prepara para entrar na terra que eu tenho separado para os filhos de Israel. Então, Deus começa colocando a missão na frente de Josué. A primeira coisa que ele faz é comissionar Josué. E a gente vê que nos versos seguintes, 3, 4 e 5, Deus diz o que ele vai fazer. Então, olha só, então você vai tomar conta da terra. E Deus, olha, onde você puser a planta do seu pé vai ser seu, vai ser de um local até o outro. Ele diz a extensão da terra, ele coloca o que vai acontecer, né? Ninguém vai resistir a você durante os seus dias. Então Deus coloca para Josué qual é o propósito dele, qual é o plano dele e garante que isso vai acontecer. Nos versos seguintes, e a gente vê logo depois, a partir do verso 6, Deus então diz como Josué tem que agir, o que ele tem que fazer para que se cumpra o que ele falou, principalmente no verso 5. Ninguém pode resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. E aí, a partir do verso 6, Deus começa. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Isso não é dito só uma vez. É dito no verso 6,
no verso 7, no verso 9, Deus estimula Josué a ser forte e corajoso. E aí ele diz: seja forte e corajoso, você tem uma missão muito grande que é herdar a terra, seja forte e corajoso e cumpra tudo o que está no livro da lei do meu servo Moisés. Então, não é só ser forte e corajoso, porque aí um militar, ele ser um general, já resolveria forte e corajoso, mas não, ele teria que ser alguém forte, corajoso, mas que deveria seguir toda a lei que foi dada a Moisés. Imaginem uma situação como essa, meus irmãos. Josué substitui Moisés, tem uma tarefa árdua pela frente, mas Deus diz: eu estarei contigo todos os dias da sua vida, assim como fui com Moisés. Mas você precisa ser forte, corajoso e não abandonar o livro dessa lei em momento nenhum. Coloque em prática isso o tempo todo na sua vida. E aí você será próspero e terá sucesso. É isso que Deus fala para Josué. É interessante que, diante de um quadro, e realmente Josué devia estar com medo nessa situação, as palavras de Deus devem ter vindo como um bálsamo para a vida dele, né? Como um refrigério para a vida dele, como algo assim: ufa, Deus está comigo, então vamos embora. É exatamente isso, Deus está comigo, então vamos embora. Agora, se a gente pegar isso aí, como é que a gente pode aplicar isso nos dias de hoje? A gente está passando por uma situação complicada, nós vivemos num mundo de mudanças, a gente vive num mundo onde a única coisa permanente é a mudança. O tempo todo se muda. Como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida? Como que a gente pode olhar o que Deus disse para Josué e aplicar na nossa vida? E aí a gente tem que entender primeiro algumas coisas. Nós vivemos num mundo onde a ansiedade é algo presente. O autor da nossa lição, pastor Marcos Lopes, ele traz uma matéria da revista Exame, que foi de 2019, 5 de junho de 2019, que diz que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mais de 18 milhões de brasileiros convivem com um transtorno de ansiedade. Mais de 18 milhões. Nós ainda teríamos censo esse ano, não tivemos por conta dessa questão da pandemia, mas se analisarmos o último censo, quase 10% da população brasileira, de acordo com o último censo, 2010, seria praticamente 10% da população brasileira que vive com o transtorno de ansiedade. E a ansiedade é incapacitante. O problema da ansiedade é esse. Como que a gente pode, então, analisar, dentro desse contexto, dentro disso, o que a gente pode tirar para a nossa vida? Primeiro, a gente tem que usar a estratégia, usar uma estratégia que a gente vê nesse texto, mas não é exclusiva. Nós temos, por exemplo, um grupo filosófico chamado os estoicos, que estavam na Grécia Antiga, e eles tinham um modelo filosófico muito interessante. Eu realmente não sou da área de filosofia, não conheço a fundo, conheço muito superficialmente, mas algumas ações dos estoicos são muito interessantes, ou algumas filosofias deles são muito interessantes. E uma das coisas muito interessantes deles é o seguinte: eles diziam que nós devemos focar apenas naquilo que está sob nosso controle. Só nisso. A gente não pode focar naquilo que não está sob o nosso controle. Por exemplo, nós citamos o exemplo da prova que faríamos daqui a 6 meses. O que pode vir de fruto desse resultado? Pode vir, vai ser positivo, vai ser negativo? Não sabemos. Nós não sabemos como é que vai ser a prova. Se a gente tivesse a prova antes, o gabarito antes, seria muito fácil. Mas a gente não sabe. Então, o que está na nossa mão? O que a gente pode controlar para uma prova daqui a 6 meses? Estudar. Então, a única coisa que a gente pode fazer diante de uma situação dessa é estudar. Eu vou fazer uma prova daqui a 6 meses, eu vou estudar. Eu estou terminando, um outro exemplo, estou terminando a faculdade, como é que vai ser? Eu fico ansioso porque o mercado de trabalho está difícil, a empregabilidade está complicada nesse tempo. Bom, você tem que focar em ser um bom profissional.
Se você foca em ser um bom profissional e isso você pode controlar, você está buscando, você está se atualizando, você não pode controlar no seu emprego como é que vai ser, se você vai conseguir. Não, mas foca em ser um bom profissional. Se você já está no mercado de trabalho, mas a crise que o país está vivendo está te levando ou nos leva a ficar preocupados de perder o emprego. Não, a gente tem que... Qual é o foco? Bom, se eu tenho medo de perder o emprego, eu posso buscar uma especialização numa outra área, eu posso estudar para me aprimorar dentro da área que eu já trabalho. Então, são as coisas que eu posso controlar, as coisas que você pode controlar. O que a gente não pode controlar, a gente não tem que se preocupar. Essa é a grande visão dos estoicos. E é o que Deus fala para Josué aqui. É interessante que Deus fala, ser forte e corajoso. Então a função de Josué era ser forte e corajoso e seguir a lei de Moisés. Isso ele podia controlar. Ele pode controlar ser forte, ele pode controlar ser corajoso e cumprir a lei. E aí Deus diz, o resto é por minha conta. Você tem uma tarefa grande, mas eu vou ser contigo. Faz isso, o restante deixa por minha conta. Então essa é uma característica muito interessante que nós temos que compreender dentro de um quadro de medo do futuro, de medo do que está por vir, de medo que assola muitas vezes a nossa alma, essa ansiedade que nos incapacita, que nos prostra. A gente tem que entender que nós temos que focar no que podemos controlar. O que a gente não pode, a gente não pode. A gente vê que o medo em Josué não é uma característica dele exclusivamente. Outras pessoas tomaram atitudes por medo. Neemias, por exemplo, quando ele recebe a notícia de como está Jerusalém, aquilo angustia a alma dele, ele fica triste e tal, mas quando Artaxerxes pergunta a ele, você está triste com o quê? Ele tem medo. Ele fica com medo de responder. Vocês imaginam que era uma nação que tinha sido dominada por outra. Se ele, como um oficial do rei, se o rei pergunta a ele assim, o que você está triste? Se ele vira e fala assim, não, a cidade, a grande Jerusalém, cidade dos reis Davi e Salomão, homens famosos e ricos, uma cidade forte está destruída. Ele ia falar o quê? Vai continuar. Você ainda vai morrer porque está tentando criar uma rebelião. Não, tanto que ele chega e fala, a cidade do túmulo dos meus pais, como não estaria eu triste, rei? Eu sabia que a cidade do túmulo dos meus pais está em ruínas. Então ele coloca, mas ele tem medo de responder ao rei, porque o rei poderia interpretar mal as palavras dele. Gideão, quando recebe a missão dele, ele fica pedindo a Deus para saber se era Deus mesmo, ele fica colocando Deus à prova ali, Senhor, faz isso, faz aquilo, bota lá a lã no chão, se tiver molhada, se não tiver molhada, ele fica fazendo isso. E Deus manda, vai lá e ouve o que está lá no arraial dos inimigos lá, vai lá e vê. Então ele tem medo também, e aí Deus coloca para ele alguns sinais. Abraão tem medo também quando chega diante dos egípcios. Ele diz que Sara era a irmã dele, porque ele tinha medo de que matassem ele para ficar com ela. Então a gente vê Pedro ele teve medo. Jesus preso, ele teve medo e negou Jesus. Então o medo, esse sentimento, levou essas pessoas a uma ação muitas vezes. E vimos aqui alguns casos, por exemplo, o caso de Abraão e Pedro, a ponto de mentir, né, para se livrar da situação. A questão, meus irmãos, é que a ansiedade nos incapacita. Texto que eu acho assim poderoso para falar sobre ansiedade, a gente encontra em Mateus capítulo 6, e eu vou fazer questão de ler aqui Mateus capítulo 6. Faz parte do Sermão do Monte, está no Sermão do Monte. Lucas repete essas palavras também, mas nós leremos as que estão em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu.
Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Fazendo um paralelo entre esse texto e o texto de Josué, Jesus está falando aqui diretamente para uma audiência, para uma plateia, para um grupo que estava seguindo, de pessoas muito humildes. Ninguém ali ia conquistar a terra prometida, ninguém era o líder do povo, não, eram pessoas muito humildes. Jesus está falando para essas pessoas. Mas mesmo assim a gente consegue ver um paralelo. E o paralelo principal é o seguinte: Jesus pede para que a gente foque naquilo que está no nosso controle. E o que está no nosso controle? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso está no nosso controle. O que a gente vai fazer, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, está no nosso controle. Assim como com Josué, ser forte e corajoso e seguir a lei de Moisés era o que estava no controle dele. O mais interessante, e aí muitas vezes a gente está falando aqui, a gente já falou sobre os estoicos, que falaram sobre o que está no controle, mas o interessante é a gente entender o que Jesus está dizendo aqui nesse texto de Mateus capítulo 6. Ele está dizendo assim: olha, vocês estão muito focados no ter ou não ter, o que vocês terão ou o que vocês não terão. Então, o que vocês vão ter para comer, ou se vocês não vão ter o que comer, vão ter de vestir ou não vão ter o que vestir. Mas vocês não têm que se preocupar com o ter, vocês têm que se preocupar com o ser. Como assim? Vocês não têm que se preocupar com o que terão que comer, ou terão para comer, ou terão para vestir. Em sim que vocês são filhos de Deus. Ele fala exatamente isso. É isso que Jesus está deixando de mensagem aqui. Para que a gente não esteja preocupado com o material, porque o material vai passar. Mas a nossa essência, e nós somos filhos de Deus, isso vai permanecer. Independente da situação econômica, social, de saúde, nós continuamos sendo filhos de Deus. É o que nós somos. Nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e isso nos faz ser filhos de Deus. A gente sabe que João, no seu Evangelho, fala isso logo no primeiro capítulo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então nós temos que deixar a preocupação com aquilo que nós teremos ou não teremos. É isso que Jesus está trazendo para nós. E é muito interessante, porque que ele cita bem claro assim, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Porque nós começamos a ler a partir do verso 25, mas se a gente voltar ao verso 24 desse mesmo texto, está dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí ele continua: portanto, eu lhes digo, não se preocupem. O que Jesus está querendo dizer? Que quando a gente está muito preocupado com o que a gente vai ter para comer, com o que a gente vai ter para vestir, com o que a gente vai ter para beber, se a gente vai ter uma casa, se a gente vai ter um emprego, quando a gente está muito preocupado, a gente está correndo atrás disso, a gente esquece o reino dele. É isso que ele está dizendo. Exatamente isso. A gente prioriza essas coisas e aí a gente deixa de lado ou deixa em segundo plano
o que é mais importante. E ele inverte a lógica. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, serão dadas. O vosso Pai sabe o que vocês precisam. E ele chega a dizer assim: olha, quando você inverte isso aí, você se preocupa mais com o ter do que com o ser, você tem pouca fé. Ele diz isso, né? Exatamente. O texto está dizendo isso. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, você não está tendo fé suficiente. Inverte, volta, bota Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, a gente pode passar por qualquer dificuldade. E eu vou dizer uma coisa, a gente não está livre de passar dificuldade, não. Não, a gente não está isento, não. A gente pode passar por dificuldade, sim. A gente pode passar por carência de alguma coisa, a gente pode passar por dificuldade financeira, a gente pode passar por tudo isso. E eu, infelizmente, não posso dizer para os irmãos que, olha, se você for um crente fiel, nada de ruim vai te acontecer. Não posso dizer isso. Infelizmente, eu não posso dizer isso. Mas uma coisa eu posso dizer. Se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Deus estará com você em qualquer situação. Qualquer uma que você passar. Isso é a única coisa que eu posso garantir. Porque não sou eu que garanto, é a palavra. Então, só estou repetindo o que a palavra diz. Se a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente consegue vencer a ansiedade. Meus irmãos, buscar primeiro o reino de Deus é abraçar a missão que Ele tem para nós. Deus tem uma missão para nós. Talvez não seja conquistar a terra prometida, eu acredito que não seja, mas Ele tem uma missão de cuidar daqueles que estão próximos de nós, de sermos justos, de apresentarmos o fruto do Espírito, de sermos testemunha. É uma missão que todo cristão tem. Todos nós temos essa missão. E nós precisamos, quando buscamos o reino de Deus, nós priorizamos essa missão. Priorizamos a missão de olhar para o nosso próximo com amor. A missão de olhar para o nosso próximo como o Senhor Jesus disse que devemos fazer. Quando a gente parte por esse caminho, a gente compreende que Deus não falha nas promessas dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Quando você agarra a sua missão, você está confiando na promessa que Deus tem para a sua vida. É essa fé que faz a gente tocar em frente, que faz você tocar em frente. Eu sei que o medo pode surgir uma vez ou outra, e ele é natural, mas nós não podemos ser consumidos pela ansiedade. Jesus deixa isso. Nós temos que ver que Jesus, quando disse essas palavras no capítulo 6 de Mateus, isso tem aproximadamente um pouco menos de 2000 anos. Vejam bem, há 2000 anos já tinha gente ansiosa. Jesus fala isso para um grupo grande. Já tinha gente ansiosa. Você imagina hoje, na sociedade que nós vivemos, e Jesus deixa aquela mensagem para aquele povo, que é uma mensagem que se aplica a nós. O medo pode surgir, mas a ansiedade, quando ela começa a se desenvolver, a gente precisa bloquear, a gente precisa parar. Eu sei que às vezes vem algum pensamento de preocupação. Existe um ditado antigo, que ele é interessante, que diz o seguinte: a gente não pode impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça um ninho. Então, muitas vezes, pode vir um pensamento de preocupação. O que a gente não pode fazer é dar guarida a esse pensamento e deixar que esse pensamento siga e flua e nos incapacite. A gente precisa focar, muitas vezes, no que podemos fazer. E uma outra coisa que nós devemos fazer para poder vencer a ansiedade e vencer o medo é focar no que Deus já fez na nossa vida. Existe um hino muito bonito no cantor cristão. Eu não vou cantar o hino, eu só vou recitar. Mas ele diz o seguinte, está aqui aberto, eu vou recitá-lo como está aqui. Diz o seguinte: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão,
conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. A gente às vezes está tão preocupado em pedir que a gente esquece de agradecer. Esse hino, ele fala muito forte. A primeira coisa desse hino é a gente tem que ler, tem que cantá-lo, muitas vezes com um dicionário, a gente tem que interpretar. Mas essa primeira frase dele, se da vida as vagas procelosas são... O que são vagas procelosas? Vaga é onda. Essa vaga aqui não é algo disponível, não. Algo disponível está em vaga, não. É vaga onda. Então, procelosa ou procela é uma tempestade. Então, o que o autor está dizendo é, se as ondas da nossa vida são ondas de tempestade, são aquelas ondas tempestuosas. Imagina em alto mar, a ideia dele aqui é a gente no alto mar, num barquinho, com aquelas ondas de tempestade para lá e para cá, e às vezes a gente está navegando num mar desse. E ele fala, se as ondas estão desse jeito e você, triste, julga que nada vale a pena, né? Se com desalento julgas tudo vão, nada está valendo a pena, isso é praticamente um quadro de depressão. Ele nos dá uma receita. Para um pouquinho e conta as bênçãos. Fala, para, e de uma vez só, de uma vez, começa para agora e vai dizendo uma a uma, todas elas, uma por uma, as bênçãos que Deus já fez na sua vida. E você vai ficar surpreso por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz. É isso que o autor está dizendo. O último verso, a última estrofe desse hino, também é belíssima, ele todo é belíssimo, mas a primeira e a última estrofe, eu vou citar a última também aqui. Seja o teu conflito fraco ou forte cá. Não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal te dará consolo e galardão final. O autor está dizendo que se o que você está passando, se esse conflito é fraco, é forte, não fica desanimado não, porque Deus está acima disso tudo. E Ele está te ajudando. E a ajuda dele faz o mal ficar menor. E aí a gente está falando mal do inimigo, de Satanás. Não. Faz esse mal que você está vendo, essa situação, se diminuir. E isso traz consolo. E esse consolo e esse conforto que nós temos nos prepara para o porvir. Nos prepara para o encontro com Ele. Nos dá tranquilidade para esse encontro que acontecerá. Por isso que Ele diz, te dará consolo e galardão final. Meus irmãos, nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos parar um pouquinho nesse momento. Vamos parar a preocupação com aquilo que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5, 10. Para. Agradece pelo dia de hoje, pelo dia de ontem, pela semana, pelo mês passado, pelo ano passado, pelas décadas passadas, pela vida inteira. Para e faz isso. Meu irmão, a gente tem tanto para agradecer. E aí a gente tem gostaria de fazer um desafio agora. Na nossa última aula, nós chegamos a comentar como é que está o relacionamento com Deus, se a gente está usando esse momento agora de pandemia, como. Eu sei que tem gente que está trabalhando, tem gente que está de quarentena, mas eu queria fazer um desafio. Nós vamos juntos, claro que juntos ao mesmo tempo, mas cada um de forma individual, estreitar o nosso relacionamento com Deus. Mas como estreitar o relacionamento com Deus? Nós precisamos estreitar o relacionamento com Deus buscando intimidade com Ele, e a gente só busca intimidade através da oração e da leitura da palavra. Então, um convite que eu faço é um desafio. Se você está trabalhando, continua trabalhando normalmente, não está de quarentena, acorda 15 minutos mais cedo. 15, não precisa ser meia hora, 1 hora, não faz isso não. 15 minutos mais cedo. 15. E esses 15 minutos você vai dividir em 2 partes. Durante 10 minutos você vai ler a palavra. E durante 5 minutos você vai orar. Só isso.
Talvez você vai pensar assim, 10 minutos de leitura da palavra é muito pouco. Realmente é, 10 minutos passa muito rápido para a leitura da palavra. Mas, meu irmão, se a gente não tem intimidade com o Senhor, 5 minutos de oração é uma eternidade. Do mesmo jeito que a gente, não tendo intimidade com qualquer pessoa, ter uma conversa de 5 minutos é uma eternidade. Mas é um desafio. Acordar 15 minutos mais cedo e começar o dia em comunhão com Deus. Então nós vamos fazer isso, mas esse desafio vai um pouquinho além. Na primeira semana, esses 15 minutos, o seu momento de oração, nessa primeira oração do dia, você só vai agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Todos os dias, ao longo de uma semana, vamos colocar uma semana de domingo a sábado, ou de segunda a domingo, aí você pode fazer, mas durante uma semana, nesse momento de oração, você não vai pedir nada, só agradecer. Ah, mas eu vou só agradecer? Não, se você quiser conversar com Deus, converse. Conversa com Deus. Fala das suas expectativas, não é pedir nada, é falar da expectativa. Você tem expectativa, o que está pensando e tal, não é pedir, mas comece agradecendo. Nos primeiros dias tem muito que agradecer, né? Agradecer pelo dia anterior, pela semana e por aí vai. Mas vai todos os dias agradecendo. E aí, isso não é mantra, isso não é nada místico, não. Talvez se você já teve contato com o livro dos segredos, você vai achar que isso é... Não. A gente está baseado num texto bíblico onde Jesus cura 10 leprosos e só um volta para agradecer. E esse que voltou para agradecer foi elogiado e recebeu uma bênção extra. Então é somente isso. Nós entendemos que precisamos agradecer a Deus. Como a gente não tem esse hábito, muitas vezes, né, a gente vai passar uma semana só agradecendo. Depois a gente vai voltar a ter, ao longo, vamos continuar nesses 15 minutos mais cedo, na oração normal, orando, pedindo. Nós vamos fazer isso durante um mês. Um mês inteiro, meu irmão. Um mês inteiro, minha irmã. Se ao final desse mês, esses 15 minutos que você acordou mais cedo te deixou prostrado o dia inteiro, te deixou cansado a ponto de você falar assim, rapaz, esses 15 minutos tá me fazendo uma falta, esses 15 minutos de sono tá me fazendo muita falta. Pode parar, para. Se está te fazendo tanta falta assim, para. Tá? Pode parar. Agora, depois desses 30 dias, uma outra questão. Se você não tiver tido uma mudança na sua vida, no relacionamento com Deus, na forma de ver, analisa. Quando você passar a primeira semana, a segunda, a terceira, vai verificando o que está mudando, como os seus dias estão mudando, como que você está encarando as coisas, como que você está vendo a vida. Se não tiver mudança em 30 dias, meu irmão, procura o seu pastor, conversa com ele, bate um papo. Eu tenho certeza que ele está vendo essa aula também. Ele vai estar com o gabinete aberto, o telefone vai estar liberado, você entra em contato. 30 dias, se não tiver qualquer mudança, entre em contato com ele. Você precisa de estar mais perto aí dele. Mas vamos fazer isso juntos, como igreja. Agora, se você está de quarentena, está em casa, você não tem um horário fixo para acordar, no momento em que você acordar, use esses 15 minutos também. Pega esses 15 minutos. Tenha esses 15 minutos iniciais do seu dia com Deus e veja a diferença que isso vai trazer para a sua vida, vai trazer para o seu emocional e vai trazer para o seu espiritual. Deus não quer que os seus filhos tenham uma vida de ansiedade. Deus não quer, tanto é que Jesus deixa isso na palavra. Deus não quer que a gente seja preso, que a gente esteja amarrado pelo futuro. Muitas vezes nós vivemos desse jeito. Nós estamos com algemas, mas por algo que ainda não aconteceu. E Deus não quer isso para a vida dos teus servos. Deus não quer isso para a vida dos seus filhos. Deus quer que os seus filhos tenham liberdade, principalmente liberdade de relacionamento com Ele. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo por essa lição, agradecendo
pelo que o Senhor tem feito. Apesar de tudo que temos vivido, apesar de tantas dificuldades batendo à nossa porta, mas se a gente for parar para contar as bênçãos, a gente vai ficar surpreso com tudo que Deus já fez. Oremos. Deus de amor, nós agradecemos, Senhor. Agradecemos por essa lição, agradecemos porque o Senhor iluminou a vida do pastor Marcos. Agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que nos traz alento, conforto e nos direciona, Pai, sobre como devemos viver a nossa vida. Nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus que nos faz família. Nós agradecemos porque o Espírito Santo nos conforta e nos consola. Nós agradecemos pela nossa saúde, nós agradecemos pelo nosso lar, nós agradecemos pela nossa igreja, agradecemos pelo nosso pastor, agradecemos pelo nosso trabalho, pela nossa escola, por tudo que temos, Pai. Agradecemos porque temos uma casa, porque temos alimento. Se por acaso está faltando qualquer coisa, Senhor, na vida de cada um dos Teus servos, nós agradecemos por isso também. Porque sabemos que tudo tem um propósito diante do Senhor para nós. Por isso nós agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Continua conosco. Aceite o nosso culto. Aceite o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.